do cancelamento do porte de arma. Artigo 42. O porte de arma de fogo do guarda municipal será cancelado. Inciso 1. Em razão da demissão ou falecimento. 2. Em razão do cumprimento de pena ou de determinação judicial. 3. Em razão de proibições de uso ou porte previstas na legislação federal, estadual ou municipal. 4. Quando for considerado responsável em processo administrativo pela ocorrência de furto, roubo, extravio, perda ou danos na arma de fogo ou munição de propriedade da Prefeitura Municipal de Manaus, sob sua responsabilidade, sem prejuízo de demais hipóteses que recomendem a medida. E 5. Quando estiver readaptado definitivamente de suas atribuições funcionais. Artigo 43. A suspensão ou cancelamento do porte de arma funcional acarreta a imediata e automática cessação da cautela de qualquer modalidade, com obrigação da devolução da arma de fogo, munição e documento de identidade funcional a contar da ciência da decisão, e caso não proceda dessa forma, por qualquer motivo, o recolhimento deverá ser realizado pela chefia imediata. Da cautela e suas responsabilidades. Artigo 44. Poderá ser retirada a cautela de arma, sujeitando-se à devolução do armamento e da munição sob sua responsabilidade ou ao impedimento de retirá-la diariamente para o trabalho, quando a medida for recomendada pela Corregedoria da Guarda Municipal do integrante da corporação que, inciso 1, não atender à obrigatoriedade de discrição e não ostensividade ao portar arma de fogo fora de serviço e em locais públicos, onde haja aglomeração de pessoas, de modo a evitar constrangimento a terceiros. 2. Estiver afastado do exercício de suas funções pelos seguintes motivos. A linha A, cumprimento de pena de suspensão. B, cumprimento de afastamento preventivo. A linha C, gozo de licença para exercer atividade sindical. D, gozo de licença para cumprir serviços obrigatórios exigidos por lei por prazo superior a 30 dias. A linha E, licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares. F, licença para concorrer a cargo eletivo ou para cumprir mandato eletivo. G, afastado das atividades inerentes ao cargo de guarda municipal. A linha H, for preso ou detido. Inciso 3. Tiver sua conduta considerada inadequada em decorrência da análise das anotações de ficha funcional ou de denúncias registradas na Corregedoria da Guarda Municipal, observando o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório. Artigo 45. Em caso de retirada da cautela de arma de fogo, o armamento e a munição deverão ser entregues pelo próprio servidor no exato momento da ciência de tal decisão. E caso não proceda dessa forma, por qualquer motivo, o recolhimento deverá ser realizado pelo responsável da reserva de armamento e munição. Parágrafo único. Após o recolhimento, o responsável da reserva de armamento e munição deverá elaborar relatório circunstanciado dos fatos imediatamente e encaminhá-lo ao superintendente da Guarda Municipal. Artigo 46. O guarda municipal que tiver a cautela de arma retirada, ao solicitar a nova cautela, deverá atender todos os requisitos legais exigidos. Da responsabilidade pela cautela de arma de fogo. Artigo 47. O guarda municipal que receber a cautela de arma de fogo, em qualquer de suas modalidades, deverá utilizar o armamento e a munição sob sua guarda nos exatos termos desta lei e das demais normas aplicáveis, responsabilizando-se por, inciso 1, sua guarda e manutenção preventiva. 2. Sua apresentação à chefia imediata no caso de quaisquer incidentes ou situações que possam causar danos ou mau funcionamento da arma e munição, tais como quedas, pancadas, ferrugem e outros até o primeiro dia útil subsequente ao fato para análise, constatação e emissão de relatório. Inciso 3. Ressarcir o armamento, a munição ou as peças em qualquer situação de extravio, furto, roubo, danos ou constatação de mau uso, de acordo com a análise circunstanciada dos fatos, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Artigo 48. As chefias imediatas deverão fiscalizar as armas de fogo e munições cauteladas aos guardas municipais sob sua responsabilidade e apresentar relatório que registre qualquer alteração ao superintendente da Guarda Municipal, que decidirá acerca das medidas cabíveis. Artigo 49.
O integrante da Guarda Municipal que se envolver em ocorrência da qual resulte disparo de arma de fogo deverá imediatamente comunicar o seu superior imediato, confeccionar o relatório circunstanciado dos fatos que será entregue à chefia imediata, acompanhado do boletim de ocorrência e demais documentos. Parágrafo 1º. O trâmite descrito no caput deste artigo também inclui o disparo de arma de fogo acidental em horário de serviço ou fora dele. Parágrafo 2º. O prazo para a entrega da documentação é de 48 horas, contados após o fato. Parágrafo 3º. O guarda municipal que presenciar o disparo de arma de fogo, ainda que não diretamente envolvido, deverá realizar a comunicação do disparo ao seu superior hierárquico nos moldes previstos no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Proceder-se-á ao recolhimento da arma de fogo e estojos dos cartuchos utilizados pelos servidores envolvidos no fato, caso não sejam apreendidos pela autoridade policial. Parágrafo 5º. O guarda municipal, diante da responsabilidade pela cautela de arma de fogo, poderá responder nas esferas civil, penal e administrativa, observando-se as legislações existentes, bem como o disposto nesta lei. Da carteira de identificação funcional. Artigo 50. Ao servidor efetivo do cargo de guarda municipal, em exercício no município de Manaus, será emitida a carteira de identificação funcional dotada de fé pública, documento que constituirá prova de identidade civil, conforme preceitua o artigo 2º, inciso 5 da Lei Federal 12.037, de 2009. Parágrafo 1º. A carteira de identificação funcional é de uso estritamente pessoal e intransferível, sendo vedado ceder ou emprestar a terceiros ou dela fazer uso indevido, ficando o responsável por sua guarda encaminhado a procedimento administrativo específico, sujeito às penas previstas em lei. Parágrafo 2º. Os servidores deverão zelar por suas carteiras de identificação funcional, mantendo-as sempre em bom estado e não as utilizando de forma diversa da prevista na legislação. Artigo 51. A emissão, distribuição, controle de entrega e recolhimento da carteira de identificação funcional será de responsabilidade da Guarda Municipal. Parágrafo 1º. As características e o modelo da carteira de identificação funcional serão definidos por decreto municipal. Parágrafo 2º. A entrega da carteira de identificação funcional ao servidor será feita mediante assinatura de termo de responsabilidade de utilização e confirmação dos dados constantes na carteira de identidade funcional. Parágrafo 3º. De acordo com a discricionariedade e observada sua disponibilidade financeira, o município poderá custear a confecção do documento no ato da renovação ou na emissão de vias subsequentes. Parágrafo 4º. Poderá acarretar ônus para o servidor, no valor de seu custo unitário, a substituição das carteiras de identificação funcional nos casos em que ficar demonstrado que o mau estado de conservação foi decorrente de uso indevido por parte do servidor. Artigo 52. A carteira de identificação funcional será substituída mediante pedido subscrito pelo Guarda Municipal à Guarda Municipal de Manaus nos seguintes casos. Inciso 1. Perda, extravio, furto ou roubo do documento comprovado por meio de boletim de ocorrência. 2. A alteração da situação funcional ou dos dados cadastrais do guarda municipal ativo. 3. Inutilização por mau estado de conservação ou defeito originário. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o servidor deverá comunicar o fato à Guarda Municipal de Manaus imediatamente por meio de requerimento acompanhado do boletim de registro de ocorrência policial. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 2 e 3 deste artigo, o servidor deverá entregar a carteira de identificação funcional anterior, o que condiciona a entrega da nova carteira. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese será admitido que um servidor disponha de duas carteiras de identidade funcional. Artigo 53. No caso de aposentadoria, o servidor deverá devolver a carteira de identificação funcional no prazo de até 15 dias, contados da data da publicação da portaria de sua aposentadoria, sob pena de responder na forma da legislação em vigor pela conduta cometida. Artigo 54. A carteira de identificação funcional será obrigatoriamente devolvida nos casos de: inciso 1, exoneração; 2, disponibilidade; 3, licença sem vencimentos; 4,
Cessão para outro órgão ou ente federal, estadual ou municipal. 5. Qualquer outro tipo de afastamento da lotação originária que não sejam os afastamentos temporários previstos no Estatuto do Servidor, tal como férias, licença médica e outros. Parágrafo 1º. A utilização da carteira de identificação funcional após a ocorrência de quaisquer das hipóteses referidas no caput deste artigo constitui infração administrativa sem prejuízo de ação de responsabilidade civil ou penal por danos causados pelo uso indevido do documento. Parágrafo 2º. Caberá à chefia imediata de lotação do Guarda Municipal receber a devolução da carteira de identificação funcional. Parágrafo 3º. Após o recebimento, a chefia imediata, por meio de comunicação interna, deverá encaminhar a carteira de identificação funcional ao superintendente da Guarda Municipal de Manaus. Artigo 55. O servidor que for designado para cargo em comissão, em funções alheias a esta lei, terá sua carteira de identificação funcional do cargo efetivo acautelada durante o período em que exercer o cargo em comissão, devendo entregá-la ao superintendente da Guarda Municipal de Manaus. Artigo 56. No caso de falecimento do servidor, o recolhimento da carteira de identificação funcional de Guarda Municipal deverá ser feito pela sua chefia imediata de lotação em até 10 dias do óbito. Parágrafo único. Um representante da família do servidor deverá ser notificado para efetuar a entrega da carteira de identificação funcional, caso não haja devolução tempestiva. Artigo 57. A não devolução da carteira de identificação funcional nos prazos previstos nesta lei, sujeito responsável às ações administrativas e penais previstas em lei. Artigo 58. A nova emissão da carteira de identificação funcional trará impresso o mesmo número da carteira originária. Artigo 59. A carteira de identificação funcional terá validade de 5 anos. Das infrações disciplinares do porte de arma de fogo. Artigo 60. No caso de cometimento de infração relativa ao porte de arma de fogo, o servidor da Guarda Municipal de Manaus fica submetido aos dispositivos estabelecidos nesta lei, bem como das demais legislações vigentes, sem prejuízo das demais esferas. Artigo 61. São consideradas infrações disciplinares de natureza média. Inciso 1. Portar armamento ou munição sem documento de identificação funcional. 2. Portar arma de fogo, estando em trajes civis, sem o cuidado de ocultá-la, descumprindo o disposto em legislação federal. 3. Disparar arma de fogo por descuido. 4. Deixar de entregar a arma para a realização de manutenção preventiva. 5. Portar armamento ou munição particulares, ostensivamente quando em serviço. 6. Fazer uso nas armas funcionais de munições particulares ou diferenciadas das fornecidas pela Prefeitura Municipal de Manaus. 7. Fazer uso nas armas particulares de munições fornecidas pela Prefeitura Municipal de Manaus. 8. Portar arma de fogo ou munição sob efeito de álcool ou outra substância de natureza entorpecente. 9. Praticar atos relacionados à utilização inadequada do armamento ou munição, ainda que na vida privada. 10. Usar arma de fogo ou munição funcionais fora do horário de serviço para o exercício de atividade remunerada. 11. Deixar de observar os cuidados necessários para impedir que terceiros se apoderem de documento de identificação funcional, arma de fogo ou munição sob sua responsabilidade. 12. Deixar injustificadamente de devolver arma de fogo, munição ou documento de identificação funcional no prazo estabelecido. 13. Deixar de informar a ocorrência de quaisquer incidentes ou situações que possam causar danos ou mau funcionamento da arma ou munição. 14. Deixar de comunicar imediatamente ocorrência que gere apreensão, extravio, furto, roubo ou avaria de armamento ou munição pertencentes à Prefeitura Municipal de Manaus. 15. Deixar de comunicar ocorrência de disparo de arma de fogo em que for parte ou caso a presencie, ainda que não diretamente envolvido. 16. Recusar-se a devolver o documento de identificação funcional quando do cancelamento ou da suspensão do porte de arma. Parágrafo único. Também são consideradas infrações disciplinares de natureza média quando a chefia imediata deixar de, inciso 1, fiscalizar as armas de fogo e munições cauteladas aos integrantes do quadro da Guarda Municipal. 2.
encaminhar a documentação inerente ao fato. Artigo 62. São consideradas infrações disciplinares de natureza grave. Inciso 1. Disparar arma por imprudência, negligência, imperícia ou desnecessariamente. 2. Recusar-se a devolver arma de fogo e munição funcionais. 3. Recusar-se a apresentar toda a documentação relacionada aos fatos previstos no artigo 49 desta lei. Artigo 63. O disposto neste capítulo não exclui demais previsões neste título, bem como no título 5 desta lei e em outros atos normativos. Artigo 64. As infrações elencadas neste título serão aplicadas às sanções previstas também no título 5 desta lei, bem como no decreto municipal referente ao armamento a ser criado e demais legislações vigentes sobre armamento no Brasil. Da avaliação psicológica e acompanhamento psicossocial regular. Artigo 65. A comprovação da realização de exames psicológicos periódicos é obrigatória a cada 10 anos, considerando a data de realização do último exame, conforme previsto no parágrafo 10 do artigo 3º do Decreto 9.845, que regulamenta a Lei 10.826. Parágrafo único. Os exames psicológicos periódicos poderão ser realizados na Guarda Municipal de Manaus em prazo inferior a 10 anos, desde que devidamente justificados. Artigo 66. A avaliação e o acompanhamento psicológico serão realizados por profissional devidamente credenciado pela Polícia Federal, conforme Instrução Normativa 78, de 2014, do Departamento de Polícia Federal. Artigo 67. Os exames mencionados no artigo 65 desta lei são compostos por testes psicológicos exigidos na legislação pertinente ao armamento, em especial a Instrução Normativa 78. Artigo 68. Será realizado o acompanhamento mensal de profissionais habilitados para monitorar e avaliar os aspectos psicológicos e sociais dos guardas municipais que utilizam arma de fogo conforme legislação específica. Das disposições gerais e específicas. Artigo 69. O servidor encarregado pela reserva de armamento e munição da Guarda Municipal de Manaus deverá obrigatoriamente pertencer ao quadro de carreira do pessoal da Guarda Municipal de Manaus, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, zelar pela guarda, conservação, distribuição do material, controle e registro de cautelas. Artigo 70. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo titular da Secretaria Municipal da qual é integrante a Guarda Municipal de Manaus, observando o decreto municipal referente ao armamento a ser criado e a legislação vigente. Parágrafo único. O superintendente da Guarda Municipal de Manaus poderá expedir atos normativos para complementação dos dispositivos constantes nesta lei. Artigo 71. O servidor encarregado pela reserva de armamento e munição da Guarda Municipal de Manaus deverá obrigatoriamente possuir porte de arma de fogo funcional permanente. Artigo 72. Os guardas municipais pertencentes ao efetivo da Corregedoria e da Ouvidoria, desde que cumpridos todos os requisitos da legislação, terão porte de arma de fogo funcional permanente. Artigo 73. Os guardas municipais que realizarem a segurança de autoridades e dignatários terão direito ao porte de arma de fogo funcional permanente. Dos deveres funcionais. Artigo 74. São deveres do guarda municipal, inciso 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servirem. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades e ilicitudes que tiver ciência em razão do cargo. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com humanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 deste artigo será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela a qual é formulada
assegurando-se ao representado ampla defesa. Artigo 75. Ao guarda municipal de Manaus é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político ou desfiliarem-se destes. 8. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. 9. Atuar como procurador ou intermediário nas repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o terceiro grau ou de cônjuge ou companheiro. 10. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 11. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 12. Proceder de forma decidiosa. 13. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 14. Delegar a outro servidor funções estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 15. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. Das infrações e suas graduações. Artigo 76. Considera-se infração disciplinar a ação ou omissão praticada por guarda municipal de Manaus que implique violação aos deveres e proibições previstos nesta lei complementar, sendo graduada segundo o seu grau de intensidade em: inciso 1, leve; 2, média; 3, grave e 4, gravíssima. Parágrafo 1º. Considera-se infração disciplinar de natureza leve as seguintes condutas funcionais. Inciso 1. Apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas, que não sejam condizentes com a dignidade da instituição. 2. Apresentar-se com adereços não condizentes com a dignidade da instituição. 3. Utilizar insígnia, medalha, condecoração ou distintivo no uniforme em desconformidade com a norma regulamentadora. 4. Expor-se excessivamente em redes sociais de forma desabonadora à dignidade da instituição. 5. Usar termos de gírias em comunicação oficial ou atos semelhantes. 6. Fazer a manutenção, reparo ou tentar fazê-lo de material ou equipamento que esteja sob sua responsabilidade sem a devida autorização do superior hierárquico. 7. Permitir que pessoas estranhas ao trabalho permaneçam em locais de circulação restrita ou proibida. 8. Deixar de comunicar a alteração de dados, de qualificação pessoal ou mudança de endereço residencial ao órgão competente. 9. Realizar empréstimo de material pertencente à Guarda Municipal de Manaus a outro membro da instituição sem a devida e regular comunicação sobre a alteração de carga à unidade responsável pelo controle de materiais. 10. Causar danos ao erário público em razão de conduta culposa. Parágrafo 2º. Considera-se infração de natureza média. Inciso 1. Faltar ao trabalho sem motivo justificável ou ausentar-se do serviço durante o expediente sem a devida autorização. 2. Fomentar a desavença, discórdia ou desarmonia entre os guardas municipais de Manaus. 3. Deixar de revistar pessoa a quem haja dado voz de prisão em flagrante delito. 4. Apresentar comunicação ou representação destituída de fundamento. 5. Transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade pessoal ou material sem a devida autorização do superior hierárquico. 6. Provocar, tomar parte ou aceitar discussão sobre política partidária ou religião no exercício da atividade funcional. 7. Retirar sem a devida autorização do superior hierárquico documento, livro ou objeto que deveria permanecer no local de trabalho. 8. Atrasar sem justo motivo ao trabalho para o qual esteja nominalmente escalado ou a qualquer ato em que deva tomar parte
ou assistir no exercício da atividade funcional. 9. Apresentar-se ao trabalho com um fardamento diferente daquele que tenha sido determinado por norma ou pelo superior hierárquico. 10. Utilizar vestuário incompatível com a dignidade da função de guarda municipal de Manaus. 11. Alegar desconhecimento de ordens publicadas em boletim ou registradas em livro próprio. 12. Dar conhecimento, por qualquer modo, de ocorrências da Guarda Municipal de Manaus a quem não tenha atribuição para nelas intervir. 13. Representar a Guarda Municipal de Manaus sem estar devidamente autorizado por superior hierárquico. 14. Manifestar-se em meios de comunicação sobre assuntos afetos à Guarda Municipal de Manaus, sem estar devidamente autorizado por superior hierárquico. 15. Deixar de levar ao conhecimento de autoridade competente, com a maior brevidade possível, informação a respeito de infração disciplinar ou irregularidade que presenciar ou que tiver ciência. 16. Tratar de assuntos particulares durante o trabalho sem a devida autorização. 17. Deixar de informar ao superior hierárquico em tempo hábil a impossibilidade de comparecer na sede da Guarda Municipal de Manaus ou unidade administrativa, bem como a impossibilidade de comparecer a qualquer atividade funcional de que seja obrigado a tomar parte ou que tenha que assistir. 18. Ter conduta em sua vida privada que repercuta negativamente na dignidade da Guarda Municipal de Manaus. 19. Afastar-se, abandonar ou deixar o setor ou posto de serviço em que deva se encontrar por determinação de superior hierárquico. Parágrafo 3º. Considera-se infração de natureza grave, inciso 1, encontrar-se em estado de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica, entorpecente ou que gere dependência química no exercício das atividades funcionais. 2. Violar sigilo, revelando dolosamente assunto de que tenha conhecimento em razão de cargo ou função. 3. Praticar ato de indisciplina ou de insubordinação que se manifeste por meio de ofensas ou ameaças a superior hierárquico mediante a utilização de palavras escritas, verbais ou por gestos. 4. Praticar ato lesivo contra a honra e a dignidade de qualquer pessoa, inclusive da administração, mediante ofensas escritas, verbais ou físicas, salvo na hipótese de legítima defesa própria ou de outrem. 5. Atentar contra a incolumidade física ou mental de servidor público ou qualquer pessoa, salvo em hipótese caracterizada como excludente de ilicitude. 6. Praticar jogos de azar durante atividade funcional. 7. Solicitar ou aceitar, ainda que por empréstimo, dinheiro ou outros bens de pessoa que se encontre sujeita à sua fiscalização ou subordinação. 8. Introduzir ou tentar introduzir bebida alcoólica em dependências da Guarda Municipal de Manaus ou em repartição pública. 9. Veicular notícias falsas, faltar com a verdade ou distorcer fatos em prejuízo da atividade funcional, da ordem, da disciplina e da dignidade da Guarda Municipal de Manaus. 10. Contestar, sem ter se utilizado dos canais internos de comunicação da administração pública municipal, pela imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, os superiores hierárquicos em desrespeito ao dever de lealdade à Guarda Municipal de Manaus e à administração pública municipal. 11. Manifestar-se de forma desrespeitosa pela imprensa ou qualquer outro canal de comunicação aos superiores hierárquicos em desrespeito ao dever de lealdade à Guarda Municipal de Manaus e à administração pública municipal. 12. Dormir durante a jornada de trabalho. 13. Promover ato de proselitismo político realizando propaganda político-partidária no exercício da atividade funcional. 14. Distribuir, fazer distribuir ou elaborar publicações ou material correlato que atentem contra a disciplina, o decoro e a dignidade da Guarda Municipal de Manaus. 15. Deixar de cumprir ordem legal, verbal ou escrita, de superior hierárquico, sem motivo justificável. 16. Insubordinar-se em suas relações de trabalho, contrariando e subvertendo as determinações da chefia imediata em relação à execução das tarefas inerentes ao cargo, salvo se manifestamente ilegais. 17. Permutar serviços sem observância das normas regulamentares. 18. Retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem recebida por o superior hierárquico.
19. Simular doença com a finalidade de obter dispensa do trabalho. 20. Deixar de se apresentar na sede da Guarda Municipal de Manaus quando houver perturbação da ordem pública, iminência desta ou realização de grandes eventos que justifiquem o aumento do efetivo, mesmo estando de folga, mediante convocação da autoridade competente ou por ordem desta. 21. Deixar de comparecer, sem motivo justificável, a ato processual de natureza administrativa disciplinar, quando regularmente intimado pela autoridade competente. 22. Deixar de informar imediatamente, após a ocorrência do fato, a unidade responsável a perda de condição necessária ao exercício de suas atribuições, conforme exigido pelo parágrafo 2º do artigo 8º desta lei complementar. Parágrafo 4º. Considera-se infração de natureza gravíssima. Inciso 1. A prática de conduta funcional que possa ser tipificada como crime contra a fé pública ou crime contra a administração pública, previstos na legislação penal. 2. A prática de conduta definida como ato de improbidade administrativa nos termos da legislação aplicável à espécie. 3. A prática de conduta definida como abuso de poder nos termos da legislação aplicável à espécie, à exceção do constante do inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 76. 4. A prática de crime de falso testemunho. 5. Receber, solicitar ou exigir propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie. 6. Portar, praticar ou facilitar, de qualquer forma, o tráfico de drogas ou substância tóxica, entorpecente ou que cause dependência química. 7. Emprestar, ceder e dispor de maneira incorreta qualquer material de uso exclusivo da Guarda Municipal às pessoas que não pertençam aos seus quadros funcionais. 8. Subtrair em benefício próprio ou de outrem documento de interesse da administração pública municipal. 9. Aliciar, ameaçar ou coagir parte, testemunha e perito que seja parte ou atue em processo administrativo ou judicial. 10. Omitir em documento público ou particular informação que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir informação falsa ou diversa da que devia constar ou criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 11. Adulterar ou contribuir para fraudes no registro de frequência de pessoal próprio ou de outrem. Guarda Municipal de Manaus. 12. Abandono de cargo ou inassiduidade habitual na forma definida na legislação municipal vigente. 13. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas na forma estabelecida na legislação municipal vigente. 14. Reincidência no cometimento de infração disciplinar de natureza grave. E 15. Exercer, quando afastado por motivo de licença médica, função ou atividade remunerada. Dos tipos de penalidades. Artigo 77. São penalidades disciplinares aplicáveis ao quadro geral da Guarda Municipal de Manaus. Inciso 1. Advertência ou repreensão. 2. Suspensão ou multa. 3. Demissão. 4. Destituição de função de confiança. 5. Cassação de aposentadoria. 6. Ressarcimento ao erário. Da advertência e repreensão. Artigo 78. A advertência ou repreensão será aplicada por escrito no caso de condutas tipificadas como infrações leves e médias decorrentes da inobservância dos deveres e proibições funcionais da Guarda Municipal de Manaus, disciplinados nos artigos 74 e 75 desta lei complementar. Parágrafo único. O Guarda Municipal de Manaus, sancionado com a penalidade prevista no caput deste artigo, que reincidir dentro do período de 3 anos em qualquer conduta tipificada como infração leve ou média, deverá ser sancionado nos termos do artigo 79 desta lei complementar. Da suspensão e multa. Artigo 79. A pena de suspensão importa em: inciso 1, perda de vencimento proporcional ao período de suspensão. 2. Ausência para fins de habilitação para progressão funcional. 3. Desconsideração do período suspenso para fins de contagem do efetivo exercício. 4. Perda de vantagens remuneratórias nos termos da legislação municipal específica. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a pena de suspensão nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Reincidência dentro do período de 3 anos de Guarda Municipal de Manaus, já sancionado com a pena de advertência em qualquer conduta tipificada
como infração leve ou média. 2. Cometimento de infração grave. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus poderá, no caso de reincidência em conduta tipificada como infração leve e em virtude de presença de circunstâncias atenuantes, nos termos do artigo 88 desta lei, decidir por aplicar pena de advertência. Parágrafo 3º. Aplicar-se-á para a hipótese constante do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, suspensão de até 5 dias. Parágrafo 4º. As infrações graves deverão ser cominadas com suspensão superior a 5 dias até o limite de 30 dias. Artigo 80. A pena de demissão poderá, a critério do Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Manaus, observadas as circunstâncias da infração, ser convertida em multa de 50% do vencimento base correspondente ao período de suspensão. Parágrafo 1º. A conversão da suspensão em pena de multa importa na obrigatoriedade de o Guarda Municipal de Manaus desempenhar regularmente a sua jornada de serviço. Parágrafo 2º. A prestação pecuniária imposta ao Guarda Municipal de Manaus, na hipótese de conversão de suspensão em multa, poderá ser operacionalizada mediante desconto em folha de pagamento à razão de, no máximo, 30% da remuneração mensal, admitindo-se o seu parcelamento. Da demissão. Artigo 81. A pena de demissão do Guarda Municipal de Manaus será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Reincidência dentro do período de 5 anos em conduta tipificada como infração grave. 2. Infração gravíssima. Parágrafo 1º. O Guarda Municipal de Manaus, sancionado com a pena de demissão, estará impossibilitado de reingressar na Administração Pública Municipal de Manaus pelo período de 8 anos, contado da data do trânsito em julgado do processo administrativo disciplinar que resultar na pena de demissão. Parágrafo 2º. O reingresso citado no parágrafo 1º deste artigo fica condicionado à nova habilitação em concurso público de provas e títulos. Da destituição de função confiança. Artigo 82. A pena de destituição poderá ser aplicada concomitantemente aos designados em função de confiança, conforme o rol de funções constantes do anexo 2 desta lei, presente em legislação específica nas seguintes termos. Inciso 1. Cometimento de infração média ou grave. 2. Reincidência dentro do prazo de 3 anos em qualquer conduta enquadrada como infração leve. Parágrafo único. O Guarda Municipal de Manaus, destituído da função de confiança, estará impossibilitado de ser designado em nova função de confiança no quadro da Guarda Municipal de Manaus pelo período de 5 anos, contado da data do trânsito em julgado do processo administrativo que resultar a pena de destituição. Da cassação de aposentadoria. Artigo 83. Será cassada a aposentadoria do Guarda Municipal de Manaus nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Concessão em desacordo com a regulação nacional e municipal sobre o tema. 2. Cometimento por Guarda Municipal de Manaus, já aposentado, quando em atividade de conduta passível de punição, com a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar de demissão, cujo conhecimento tenha ocorrido entre a expedição da certidão da Corregedoria da Guarda Municipal e o ato de concessão do benefício. Parágrafo único. A hipótese constante do inciso 1 deste artigo será regida pela legislação aplicável aos servidores públicos do município de Manaus. Ressarcimento ao erário. Artigo 84. Na hipótese de a atuação do Guarda Municipal de Manaus importar em dano ao erário, este será sancionado com o dever de ressarcir a administração pública na exata proporção do dano causado. Parágrafo 1º. A autoridade competente poderá, em virtude dos antecedentes do Guarda Municipal de Manaus e das circunstâncias envolvidas, aplicar apenas a presente sanção, excluindo a aplicação de advertência. Parágrafo 2º. O ressarcimento devido pelo Guarda Municipal de Manaus será operacionalizado mediante desconto em folha de pagamento à razão de, no máximo, 30% da remuneração mensal, admitindo o seu parcelamento. Parágrafo 3º. A penalidade de ressarcimento ao erário poderá ser cumulada com as demais penalidades previstas nesta lei. Da aplicação das penalidades. Artigo 85.
A autoridade competente deverá, no momento da aplicação da penalidade, considerar, inciso 1, a natureza e a gravidade da infração. 2, os danos causados ao servidor público em decorrência da infração cometida. 3, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. E 4, os antecedentes do guarda municipal de Manaus. Parágrafo 1º. O ato de cominação de penalidade deverá identificar o fundamento legal e a causa fática. Parágrafo 2º. A dosimetria da sanção, quando cabível, deve ser devidamente motivada no ato da cominação da penalidade. Artigo 86. Veda-se a aplicação cumulativa de sanção disciplinar, à exceção da aplicação da penalidade de ressarcimento de lesão ao erário público e de destituição de função de confiança. Parágrafo 1º. A infração mais grave absorve as demais na hipótese de conexão entre as infrações. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência de mais de uma infração, sem conexão entre si, serão aplicadas as sanções correspondentes isoladamente. Artigo 87. A aplicação de penalidade deve ser registrada no prontuário do Guarda Municipal de Manaus.